Fala pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai comentar mais uma notícia que está circulando bastante aí no meio dos direitos animais, no meio das pessoas preocupadas com o bem-estar dos animais, enfim, e também nessa época de coronavírus, as pessoas estão exatamente preocupadas com o que está acontecendo neste país que tomou essa medida. E sim, eu estou falando aqui da China, de uma medida tomada de avaliação da opinião pública, né, a partir do governo chinês sobre o que as pessoas acham, por exemplo, né, de banir o mercado de cães e gatos, especialmente de cães, porque vocês já devem ter ouvido falar aí do festival de Yulin, em que eles matam muitos cães, né, para poder comer carne de cachorro, né, para fazer cachorro quente, ainda que não seja uma coisa bacana de assistir, já que muitos desses cães são mergulhados em água fervente enquanto eles estão vivos. Mas o fato é que essa notícia ela aparenta ser bastante positiva, ao menos para os nossos amigos caninos, né? E a notícia eu vou ler aqui com vocês e vou tentar comentar justamente as minhas impressões sobre o que está acontecendo. Eu já vi essa notícia em portais em inglês, né? Eu fui pesquisar, eu geralmente procuro as coisas primeiro em jornais não brasileiros, né? Mas eu vou passar aqui no Jornal Extra da Globo, né, justamente para a gente saber do que se trata aqui, né, de forma mais precisa, e aí a gente pode tirar nossas conclusões, né. Então o governo chinês proíbe, né, o consumo de cães e gatos em todo o país. Vamos ver aqui tem uma imagem, né, pelo visto são cães, eu acho que pela estrutura aqui da carne é assim um cão, né, deve ser, até porque a notícia é sobre isso, mas enfim. Pela primeira vez na China, cães e gatos foram excluídos de uma lista oficial que determina os animais comestíveis e que devem estar sujeitos à regulamentação. Isso eu acho engraçado. Primeiro, uma lista para animais comestíveis, né? Eu me pergunto até que ponto, né, faz sentido ter uma lista que diga essa espécie entra como espécie que dá para comer, essa outra espécie não dá para comer, né? Quais são os verdadeiros critérios, né, para determinar qual espécie é comestível, qual não é, e por que a gente não aceita o fato de que no final do dia qualquer espécie é comestível, né? Porque de fato a gente pode comer qualquer espécie, a gente pode comer inclusive seres humanos, né? Mas por isso que a gente precisa saber, sabe, uma coisa é ser comestível, uma coisa que dá para ingerir, que dá para, né, fazer acontecer no teu próprio corpo, né? Outra coisa é a gente, digamos, ter algum tipo de autorização moral para comê-los, né? Quando os governos fazem listas de animais que são para comer, animais que não são, né? Animais de corte, animais de abate, animais domésticos, né? Os pets, animais de companhia, né? Esses tipos de listas geralmente vêm com alguma noção culturalmente orientada sobre quais são os animais de companhia, quais são os animais de abate para alimentação, enfim. Isso não acontece apenas conosco aqui, né? Como frangos, porcos, vacas são animais de corte, enquanto cachorros, gatos, sei lá, alguns passarinhos seriam animais de companhia e tantos outros seriam animais silvestres que a gente deveria proteger, não poderia, sei lá, deixar em cativeiro, ou sabe, são espécies ameaçadas de extinção, enfim, né? A China também tem os seus próprios paradigmas, né, sobre o que seriam os animais de abate, de corte, e o que seriam animais que não são, que são de companhia ou o que for, né? Isso geralmente são critérios legais, critérios jurídicos, né, para poder estabelecer limites no tratamento a essas diferentes espécies de animais, né? Pessoas como eu, da ética animal, elas vão estar mais preocupadas em mostrar que, bom, ser critério jurídico ou culturalmente orientado já não é suficiente para a gente tratar o assunto com a seriedade que ele merece. Afinal, quais são as características que realmente são importantes para determinar que um animal é ou não é comestível? É a mera cultura? Porque se é a mera cultura, então tanto faz se a China botar o cão ou o gato como comestível ou não. Realmente tanto faz, né? É a cultura deles que vai determinar isso. Assim como a nossa cultura determinou, né, que vacas e porcos e frangos são para comer e não para cuidar e ter em casa e fazer carinho e viver feliz um com o outro, sabe? Isso é o que poderia acontecer. Tem pessoas que têm frangos, que adotam frangos, tem pessoas que adotam porcos, que adotam vacas, enfim. Parece que não é um bom critério esse de ser de companhia, não é mesmo? Porque qualquer pessoa pode pegar qualquer animal, inclusive animais selvagens poderiam se tornar, porventura, em animais de companhia também, né? Mas vamos tentar voltar aqui para essa notícia, vamos ver.
tá? Então tá, esses animais comestíveis, então, dessa lista, eles devem estar sujeitos à regulamentação, né? Agora, eles cuja carne ainda é consumida por uma minoria da população chinesa, você está falando aqui dos cães e gatos, né? São classificados como animais de estimação, de acordo com o comunicado publicado nesta quarta-feira pelo Ministério da Agricultura. Tá? Isso é interessante, isso aqui de classificados como animais de estimação. Vocês estão vendo aqui que o governo chinês está aplicando uma mudança na canetada, né? Porque é muito fácil tu criar qualquer tipo de lei para dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer, como elas devem ver os outros animais, como elas devem ver os outros humanos. E eu, pessoalmente, acho que leis são importantes para poder forçar a mudança social, né? Só que a grande barreira da mudança social nem é a parte legal, é a parte cultural. É a parte de, embora a lei diga que não dá para fazer, as pessoas ainda vão continuar fazendo, porque é o hábito, não é uma coisa que tu simplesmente muda do dia para noite porque um líder político escreveu que deve ser assim, né? Mas ainda assim é importante, ao menos para essas espécies de cães e gatos, é muito importante para eles, né? Realmente isso sinaliza algo positivo para cães e para gatos, não para pavão, não para pangolim, não para morcego, não para aranha, né? Todas as outras espécies de animais que continuam sendo exploradas na China, né? Vamos ver aqui, teve uma nota. No que diz respeito aos cães, tanto o progresso da civilização humana como a preocupação pública, além do amor pela proteção dos animais, eles passaram a ser tratados de forma especial para se tornarem animais companheiros, né? Vocês estão vendo aqui que essa passagem aqui, né? Passaram a ser tratados de forma especial para se tornarem animais companheiros, né? Ou seja, aqui quem é que está falando aqui? O Ministério da China, o Ministério da Agricultura, né? Está falando que os animais, como cães e gatos, ganharam status especial de proteção à sua espécie, portanto, a todos os seus animais individuais, quer ser animal companheiro, ou seja, animal de companhia, né? Então, essas espécies que forem sendo compreendidas como animais de companhia, né, seriam espécies que aos poucos haveria algum tipo de pretexto legal para protegê-las, em função não de que a espécie ou de que o animal, né, daquela espécie, eles são especiais ou que eles têm direitos, não. Em função do ser humano que vê ele como companhia, né? Em filosofia moral, a gente chama isso de deveres indiretos para com os animais, né? Porque tu tem a ideia de deveres diretos e de deveres indiretos, né? Deveres diretos é quando, por exemplo, o sujeito de direitos é o próprio ser que está sendo protegido, né? Se é o ser humano ou se é um outro animal, ou seja, se eu reconheço que um ser humano, se eu reconheço direitos humanos, por exemplo, aquele ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade, à propriedade, enfim, né? E eu ajo de tal forma, né, que eu respeito os seus direitos, né? Eu estou agindo em relação a deveres que eu tenho em relação àquele sujeito de direitos, né? Então, aquilo que eu faço é em função de deveres diretos, né, para beneficiá-lo. Agora, os animais, geralmente eles não têm direitos, né? Eles não são entendidos como seres de direitos, animais não humanos, né? A gente está lutando para que isso comece a ser visto assim, né? Mas acontece, né, que a grande maioria, eu acho que talvez todos os outros animais que não sejam humanos, né, eles são vistos como seres que seriam sujeito-objeto. É uma complexidade jurídica que não cabe aqui explicar. Mas basicamente esses seres animais não humanos, eles até seriam protegidos pelos mais variados dispositivos legais, né? Mas apenas na medida em que o ser humano, né, aquele que detém direitos, né, o ser humano e não o animal, né, apenas na medida em que o ser humano, né, se comove, se compadece, o ser humano quer que aquele animal se sinta bem, né? Então, isso aqui parece haver um tipo de mudança, né, na perspectiva legal aqui. Os cães e os gatos na China estão se ocidentalizando, ou seja, as pessoas, os chineses estão percebendo que cães e gatos são animais de companhia e não animais de corte, animais de abate. É isso que ele está dizendo aqui na mensagem, certo? Então, é uma coisa bastante questionável, né, e eu volto a pontuar isso, né?
até que ponto a gente, sabe, a gente deveria, sei lá, depender do ser humano achar que certas espécies são de corte ou são de abate, enfim. A gente não está sendo objetivista aqui sobre o que essas espécies realmente, sabe, se elas realmente valem alguma coisa. Só para vocês terem uma noção do absurdo, é como se uma espécie superior à nossa, humana, uma raça alienígena, alguma coisa assim que seria infinitamente mais inteligente, infinitamente mais poderosa, ou o que for, e que pudesse dominar a gente, é como se a gente apenas importasse, e portanto a gente fosse ser protegido, apenas se essa espécie superior quisesse e achasse que a gente é engraçadinho, a gente é fofo, a gente é de companhia, né, e portanto, né, vamos defender esses humanos, né, que são inferiores, eles não têm direitos, mas nós, que somos superiores, né, nós achamos que essa espécie humana, as outras não, mas só a espécie humana, né, ela merece ser protegida. Não é porque ela tem direito, não é porque ela merece por si mesma ser protegida, não é porque qualquer defesa que a gente possa fazer dessa espécie é ela que vai ser beneficiada, né, mas é porque nós, né, raça, espécie superior, nós nos importamos, nós somos virtuosos, nós, né, queremos mostrar o melhor de nós mesmos protegendo os animais. Quer dizer, só esses animais, só essas espécies específicas aqui, né, o resto que se dane, né, mas essa aqui tá tudo bem, essa aqui é suficiente pra gente dizer que a gente é do bem, né. Mas enfim. Além disso, né, internacionalmente não são considerados animais para consumo. Isso aqui é interessante também, né, internacionalmente não são considerados animais para consumo. E não serão regulamentados como animais para consumo na China. E foi utilizado a ideia de internacionalização dos costumes, né? Ou seja, não basta uma cultura local. Isso aqui é interessante, porque ele começa a se aproximar de alguma pegada objetiva sobre a realidade, ainda que não seja, né? Percebe que não basta ser cultura local na China para a gente manter o hábito. A gente precisa ver como os hábitos, né, eles são internacionalmente modificados e tentar buscar um mínimo denominador comum para a gente saber o que é melhor, tanto para o nosso povo local, né, quanto para todos os povos no nível internacional, né. E eles perceberam aqui que cães e gatos, quase que unânime, né, de forma unânime pelo mundo, né, cães e gatos são vistos como animais de companhia. Claro que tem muitos gatos. Pega o mapa de lugares que comem, que não tem nenhum tipo de proibição para comer carne de cachorro ou de gato, enfim, a grande maioria dos países não tem proibição específica para isso, né? Mas ainda assim, culturalmente, né, as pessoas não estão acostumadas a comer, a grande maioria das pessoas, até onde eu sei, não estão acostumadas a comer cães e gatos, né? Então, ele está pegando esse ponto, a grande maioria das pessoas não faz isso, portanto, parece que nós não deveríamos fazer isso. Só que esse também é um ponto complicado, é um ponto, eu acredito que ele não faz muito sentido, porque é aquilo que a gente chama em lógica, né, de falácia de ad populum, né, de apelo ao povo, apelo à popularidade, né, e a China sempre se preocupou com isso, sabe, de soar popular na frente dos outros, sabe, eu não espero menos da China, eles querem parecer legais pro mundo lá fora, sabe, mesmo às vezes talvez à custa do seu próprio povo, né, ainda mais sendo especistas, né, que talvez o povo não queira que isso aconteça, né, de proibir o comércio e a ingestão de cães e gatos, talvez a grande maioria do povo chinês não queira isso, né, vai saber, né. Mas esse é o meu ponto. Não importa o que a maioria quer. Realmente não importa, sabe? Não é porque a maioria quer que o Alisson seja crucificado ou que qualquer pessoa seja ferrada que a gente deve fazer isso, porque é internacionalização de uma vontade, né? E tu tá apelando à popularidade, e não é porque algo é popular que é bom, não é porque algo é popular que é justo, não é porque algo está internacionalizado que deve ser assim. Deu a coincidência, né, de cães e gatos serem internacionalmente vistos como animais que devem ser protegidos. Mas isso é apenas uma coincidência. Não é tipo algo que reflete a verdade das coisas, né? A verdade das coisas é independente da popularidade, tá? Então, se o ministro da Agricultura aqui da China não tivesse a internacionalização de animais
cães e gatos como animais de companhia, ele sequer poderia utilizar esse argumento e o que não favoreceria essa mudança, né? E eu diria que mesmo que não houvesse essa internacionalização, a gente ainda assim deveria proteger cães e gatos. E não apenas cães e gatos. A gente deveria proteger vacas, porcos, pavões, pangolins, eu já falei, morcegos também. Tá? A grande maioria dos animais, há ursos que estão sendo explorados para tirar bile, não sei que tipo de bile eles tiram do urso para tentar defender, tentar combater o coronavírus na China. É uma prática milenar de lá, de explorar animais como ursos para, sei lá, para curas medicinais que são totalmente pseudocientíficas, né? Porque elas não têm comprovação científica, mas são práticas milenares, tá ligado? Então são hábitos, sabe? Então é muito complicado te basear em argumentos do tipo de hábito e do tipo de popularidade. Tá? Realmente não são bons argumentos para defender qualquer tipo de mudança. E ele está argumentando nesse sentido, né? De que internacionalmente as pessoas reconhecem que isso é melhor, né? E a China pode copiar esse modelo internacional, especialmente, né, para que o mundo lá fora veja como a China está exatamente aqui, ó, tá buscando um progresso da civilização humana, tá? A China está vendo a defesa de cães e gatos como um progresso, pelo menos o Ministério da Agricultura aqui, tá? Tá vendo como um progresso, tá? E muitas, pelo menos da perspectiva que eu compartilho de um ocidental brasileiro que está preocupado com a questão dos direitos animais, eu vejo que não apenas cães e gatos são progresso, né? Progresso mesmo é tu simplesmente deixar os animais livres, sabe? Simplesmente não utilizar deles, não explorá-los, não matá-los, não ser cruel com eles, não torturá-los, sabe? Simplesmente deixe os animais em paz. Tá. Ou, melhor ainda, que talvez seja um progresso mais a ver com algum tipo de virtude humana, né? Não apenas deixar eles em paz, mas de fato protegê-los. Fazer o que a gente puder para proteger esses seres vulneráveis, que não é porque eles são das nossas espécies, que eles não são, né? Que portanto eles deixam de ter algum tipo de valor que valeria a gente se esforçar para defendê-los. Mas tipo, eu só li 2 parágrafos aqui e já vi que não tenho muita ideia substancial. É uma coisa que eu já vi nos jornais americanos, ingleses, enfim, de língua anglo-saxã, né? Eu já vi em jornais exatamente o que está sendo resumido aqui no Jornal Extra, né? Simplesmente não há bons argumentos substanciais para essa medida, sabe? Há simplesmente uma tentativa de, sabe, encobrir um hábito que já está bem instaurado e difundido na China, né? É quase como, ao meu ver, é um tipo de medida para gringo ver, sabe? Pro pessoal que não mora na China ficar feliz e ver, nossa, como o governo é bom, tá fazendo o mínimo, nossa, parabéns por fazer o mínimo, sabe? Então, enfim, eu acho que deveria, eu fico feliz por esse tipo de mudança, mas eu gostaria de ver algo além, tá? Tipo, vamos proibir até o comércio de pangolins, né? Já que estão exatamente, tem alguma relação direta a ver aí com o coronavírus, né? Pelo menos estende para outros animais, especialmente animais exóticos ameaçados de extinção, dá para fazer isso também. Vamos proibir, né, vamos proteger outros tipos de animais, e não simplesmente porque eles são ou não de companhia, mas porque nós temos outros argumentos que poderiam ser suficientes para não explorar esses animais, como um argumento de saúde pública, não é mesmo? É algo muito mais robusto, né, do que simplesmente o animal ser ou não de companhia. Mas vamos para o terceiro parágrafo. A Associação Americana Humane, eu acho que era para ser Humane, não sei, mas enfim, Humane Society International, né, estima que 10 milhões de cães são mortos a cada ano na China por sua carne, né, aquilo que eu falei do festival de Yulin também, né. Milhares são abatidos durante o festival de carne de cachorro de Yulin no sul do país, em condições consideradas cruéis, né, tá? Pelos defensores dos animais, pois são espancados até a morte e até cozidos vivos, né? Até colocaria imagens disso, aqui tem várias imagens disso na internet, mas eu vou deixar para curiosidade de vocês ir atrás, tá? Isso que é interessante aqui, ó, condições consideradas cruéis,
pelos defensores dos animais. Ou seja, não é que a condição seja cruel em si mesma, não é que a situação em que o animal é posto, não é que ela é cruel, é porque os defensores dos direitos dos animais consideram ela cruel. Né? Isso aqui que eu estou criticando desde o começo. Né? Os animais de companhia não são de companhia em si mesmos, é porque os humanos consideram eles de companhia. E é o que ele está argumentando aqui. Não é que tu colocar um cachorro, espancar um cachorro e colocar ele na água fervente para cozer ele vivo, não, isso não é cruel, objetivamente falando. Né? Isso é apenas algo que as pessoas consideram cruel. Que no caso essas pessoas são os defensores de direitos animais. O resto da população é normal, não é crueldade. Né? Crueldade é subjetiva. Se o animal sofre, é espancado, torturado, se o animal, simplesmente passa numa situação dessas, né, de ser cozido vivo, não, isso não é cruel. Não, isso é cruel se o defensor de direito animal está dizendo, mas isso aí é aos olhos do defensor dos direitos animais. Vocês estão vendo que tem um relativismo na forma de comunicar as coisas aqui. Porque eu duvido que o jornalista que escreveu isso aqui, ele pessoalmente não ache cruel, né, o que é feito com esses cães na China, no festival de Yulin. Tá? Eu acredito que se ele olhasse cenas disso, ele ia dizer, não, isso é cruel. Isso não depende nem de mim achar que isso é cruel. O que determina se isso é cruel ou não é o animal que está sofrendo. Sabe? Essa situação que está se impondo contra esse ser vivo que sente e que sabe que pode perceber a si mesmo e ter todas as suas capacidades sencientes tocadas por esse evento, né? É esse animal que tem que determinar se essa situação é cruel ou não. E se a gente começa a ver as coisas assim, né? De reconhecer que a crueldade diz respeito àqueles que são diretamente afetados pela situação, né? Então a gente vai ver que a grande maioria das coisas que a gente faz contra os animais e a favor de nós mesmos são cruéis. Ponto final. Na hora de matar uma vaca, mesmo com uma pistola de ar, né, ou de ar comprimido, sabe? Na hora de eletrocutar uma raposa para tirar sua pele, né? Na hora de impregnar uma vaca para ela ter o bezerro e produzir leite, sabe? Na hora de matar o cachorro, né? Cozer ele vivo, enfim, né? Se for depender da visão humana sobre o que é ou não crueldade, muita coisa vai passar de forma despercebida e de forma que talvez não seja cruel porque eu acho que não é, sabe? Mas se a gente começar a ver as coisas da perspectiva dos seres que são diretamente afetados, fica difícil não achar um pingo, né, de crueldade humana em qualquer tipo de situação. A gente sempre vai achar crueldade humana na hora da gente lidar com esses outros seres. Tá? Porque o ser humano, a gente até pode se achar especial, mas na hora de lidar com outras espécies, a gente é especialmente cruel. Tá? Não tem como refutar isso. Sabe? Se a gente olhar da perspectiva do animal. Tá? E não é difícil fazer esse exercício. É só se colocar no lugar. Eu gostaria de ser cozido vivo? Então tá criticado aqui o relativismo da linguagem, né? Vamos pro penúltimo parágrafo aqui, ó. Essa decisão foi tomada após a proibição do comércio e consumo de animais selvagens em fevereiro. Ok. Essa proibição aconteceu, né? Proibição do comércio e consumo de animais selvagens tem a ver, né, com o coronavírus, né? Acredita-se que o coronavírus tenha se originado em morcegos e pode ter sido transmitido aos seres humanos por espécies intermediárias à venda nos mercados da cidade de Wuhan, onde o vírus foi identificado pela primeira vez. Beleza, de fato essa é a teoria mais vigente. Tem uma outra teoria alternativa, que eu não sei se ela foi comprovada ainda, mas parece que ela ganhou robustez recentemente, que é de que o vírus, o SARS-CoV-2, ele já existia num laboratório de Wuhan, que fica perto nesse mercado de animais selvagens, nesse de wet markets, né? Mercados molhados, mercados sujos, eu acho que o melhor é falar mercado sujo, porque é uma sujeira só. E o vírus teria vazado, né, desse laboratório que faz testes de morcegos e vírus de morcego, enfim. Sem querer vazou e se espalhou de forma incontrolável, e a China deixou a coisa se espalhar porque não levou a coisa a sério a tempos hábil o suficiente, e aí a merda se instaurou,
tá? E aí que tá, existe um grande risco, sim, e agora a gente está vendo, por exemplo, eu não sei se são leopardos, tigres, tem outras espécies de animais que estão sendo infectadas também por esse novo coronavírus, tá? E existe uma chance de que cães e gatos também contraiam a doença. E aí talvez passem pra gente também por zoonose, como aconteceu pela teoria mais vigente, né, que diz que sairia de morcego para pangolim e para humano, né? Então existe uma chance também de que nossos cães e gatos, se infectados, né, vão transmitir mais facilmente pra gente, né? Então tem muita gente que vai criar um tipo de terror social, matando cães e gatos na rua porque quer evitar e vai ver isso como um grande gesto de solidariedade humana, porque a gente está diminuindo a quantidade de vetores, né, do vírus, né, que seriam outros animais que estão por aí, né, o que no final do dia só seria um evento para estimular o nosso sadismo, né? Mas enfim, o consumo de cães se tornou cada vez mais impopular na China e a cidade de Shenzhen no sul foi a primeira a proibi-lo no mês passado. Bom, eu fico feliz. Pessoalmente eu fico feliz com o fato de que parece que consumo de cães, parece que não é exatamente algo novo na China, mas também não é muito velho, parece que é algo relativamente recente, mas que conseguiu se estabelecer como cultura mesmo assim. Assim como o hábito de comer uma infinidade de outras espécies na China, né? Eu fico feliz pelos cães e gatos, acredito que demorou, mas chegou uma defesa estatal a favor deles, mesmo que por uma consideração indireta, que preocupa mais com a opinião pública do que com esses animais de fato, né? E eu espero realmente que a gente consiga, se a justificação para a mudança no tratamento desses animais no ambiente chinês é como o mundo lá fora está reagindo, né? Ou seja, é como nós ocidentais e outros não ocidentais, enfim, nós que temos um poder econômico e que nós que julgamos os hábitos chineses e pressionamos a China para operar por mudanças sociais, se esse é o padrão moral da China para saber o que vai fazer ou não com outras espécies, né? Como a gente não tem poder algum para fazer uma ditadura escolher o que vai ser ou não do seu país, né? O que a gente pode fazer no final do dia é não apenas pressionar pela defesa de cães e gatos, mas pressionar pela defesa de uma infinidade de outras espécies de animais, ou seja, a gente precisa de massa crítica defendendo outras espécies. Não apenas por uma mudança social radical aqui no Ocidente, né, em países tanto em desenvolvimento como desenvolvidos, né, como especialmente mostrar que existe esse grande mercado, né, de pessoas que estão demandando uma mudança social, ao menos no nível mercadológico, né? Pelo menos façam os produtos veganos aí, pessoal, pra gente, né? A gente tá disposto a pagar por esses produtos, né? Eu acho que se a China percebe que nós ocidentais estamos de fato conseguindo não apenas viver, né, de uma forma, digamos, vegana, de uma forma que não dependa de exploração de animais, talvez esses líderes chineses, esses ditadores, né, eles estejam interessados em flertar com essa possibilidade e talvez eles estejam especialmente interessados em mostrar que a China é um país do futuro, né? Então, talvez antes mesmo de nós conseguirmos abolir fazendas industriais aqui no Ocidente, algo que não tem muito no Brasil, mas que tem bastante nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha, enfim, França, né? Talvez a China se motive a mostrar que ela é vanguarda em algumas causas dos direitos animais. E é por isso que a gente não apenas precisa continuar pressionando os nossos países locais por uma mudança a favor dos animais, como também evidenciando essa preocupação num nível internacional, talvez fazendo inclusive mais eco do que realmente existem vozes falando sobre isso. Porque os defensores de direitos animais, veganos, são uma minoria de uma minoria, né? Mas é uma minoria barulhenta, né? E o barulho às vezes é suficiente para a mudança social, porque o barulho ele desperta,
né, algum tipo de preocupação na grande maioria das pessoas que não estava pensando sobre isso antes, tá? Então, enquanto réis mortais, é isso que eu vejo que resta a gente, né? Vamos fazer barulho, vamos denunciar essas práticas, vamos dizer para a China, parabéns China, é legal que esteja protegendo cães e gatos agora, mas está fazendo o mínimo. Não é nada demais estar fazendo. A gente gosta que tenha feito isso porque cães e gatos vão ser protegidos. Mas a gente quer mais. Assim como a gente quer mais dos nossos governos ocidentais, a gente quer mais do teu governo. Né, para que a gente realmente ache vocês, né, com um país que realmente valha, né, o nosso interesse por, sei lá, visitar, sei lá, alguma coisa além da mera crítica. Né? Se quer ter essa imagem positiva que vocês tanto apreciam e que fazem vocês calar críticos internos e perseguir refugiados políticos, né? Então pelo menos faça direito. Faça de uma forma tão especial, né, que justifique de alguma forma um pouquinho mais palatável todas as suas agressões contra as pessoas e também contra os animais, tá? Então, só nos resta isso, sabe? Porque essa medida da China é para gringo ver. Eu não vejo de outra forma. Para mim, isso aí é uma coisa para ocidental ficar feliz, porque existem várias entidades de proteção aos animais que são especialmente entidades preocupadas com animais de companhia, né? E conseguiram convencer a China de que cães e gatos são animais de companhia, tá? Só que ser ou não de companhia ainda é moralmente irrelevante, tá? O que importa no final do dia é como esses animais são afetados, e é exatamente por isso que políticas de bem-estar animal existem, né? Em qualquer abatedouro, em qualquer lugar de animais de corte, existem políticas de bem-estar animal. Não são perfeitas, ao meu ver elas não são suficientes, porque eu realmente acho que qualquer animal na fila para a morte vai ter um profundo mal-estar, mesmo com todo o bem-estar que algum defensor de bem-estarismo esteja, sabe, preconizando. Mas o fato é que não são suficientes, né? Mas ainda assim são melhor do que nada. Essa é a visão, tu tem a visão das jaulas vazias, de vamos libertar os animais e não tem mais nem menos, não existe meio termo para exploração, temos que libertá-los. Mas enquanto não se liberta, entre uma jaula pequena e uma jaula maior, bom, né? Acho que uma jaula maior ainda ia ser melhor no final do dia, tá? Então, se a gente se preocupa com o bem-estar dos animais, e esse é o meu ponto, é porque a gente não se preocupa, a gente sabe, né, que ser ou não de companhia é independente disso, né? Não importa se é ou não de companhia, se como vacas, porcos e frangos, eles não são de companhia de ninguém, eles estão lá, são produzidos para simplesmente serem explorados e mortos, tá? Para tirar sua carne e outras coisas. Tá? Eles não são companhia de ninguém, né? Os caras até tentam evitar dar nome ou coisa assim para não criar tipo de afeto, né? Mas mesmo não sendo de companhia, a gente reconhece, a gente é racional o suficiente para reconhecer que qualquer coisa que seja feita contra esses animais geralmente é algo ruim, porque o animal vai perceber isso como algo ruim, tá? Então por isso que bem-estar é importante no final do dia, tá? Alguém vai dizer, mas o bem-estar é importante por causa da carne, para ter uma carne mais macia, enfim. Não é só por isso também não, né? A gente sabe que no final do dia a gente realmente prefere que os animais estejam bem com as suas próprias vidas, ainda que essas vidas sejam justificadas apenas em função do nosso próprio paladar, né? Que é uma grande baboseira no final do dia, mas enfim. Essas são as reflexões que eu tenho para hoje. Nem ia comentar esse caso, porque para mim está muito óbvio que é uma medida totalmente para gringo ver. Ela é positiva para cães e gatos, mas ela continua mais do mesmo especismo que a gente tem criticado aqui, né? Porque parece que não se explorou a fundo, por que não os outros animais, né? E também não é conveniente explorar isso a fundo, né? Especialmente porque aqui, ó, mexe no bolso de grandes empresários aí dessas indústrias de exploração animal, empresários chineses, e também mexe no bolso de parceiros comerciais importantes, como por exemplo o Brasil, que exporta carne de gado, tá? Mas eu não sei vocês, né? Eu pessoalmente não acredito que um cachorro ou um gato valham muito mais que uma vaca, um porco ou um frango, né?
para o cachorro e o gato serem protegidos e o frango, o boi e o porco não serem, sabe? Enfim, são problemas que a gente vai ter que enfrentar localmente aqui no Brasil, tá? E também em outros países correlatos, né? Pra gente dar o exemplo. E a partir do exemplo, a gente faz uma pressão internacional por uma mudança em outros lugares, tá? É o que nos resta, não tem muito o que fazer, né? Se a gente fosse ditador, né? Talvez até dava para baixar um decreto como eles estão fazendo aqui, né? Mas não tem muito o que fazer, a gente precisa operar pelos mecanismos disponíveis. E são mecanismos de pressão, de mercado, de boicote, né? De mudanças sociais e de conscientização, né? Enfim. Ai, ai. Bora nessa. Então, quem quiser apoiar o canal, já sabe como, né? Links na descrição, a gente se vê e se fala. E até o próximo vídeo. Abraço.